Conheça Armando, o pombo mais caro do mundo. Recentemente, um pombo belga chamado Armando fez sucesso no mundo das corridas, sendo vendido em um leilão por impressionantes 1,4 milhões de dólares. O que torna essa ave tão especial? Armando não é apenas um pombo. Ele é considerado o melhor pombo de longa distância de todos os tempos, mostrando habilidades que surpreendem tanto entusiastas quanto colecionadores. Os pombos de corrida são treinados para voltar para casa de grandes distâncias, e Armando demonstrou velocidade e resistência excepcionais, vencendo várias corridas prestigiadas. Sua linhagem extraordinária e seu histórico de competições contribuem para seu alto valor, tornando-o uma aquisição valiosa para os amantes sérios. No mundo das corridas de pombos, a história de Armando destaca a competição acirrada e a dedicação a esse esporte único. Quem poderia imaginar que uma ave poderia custar tanto? Você já se perguntou se bananas são radioativas? Surpreendentemente, as bananas contêm uma pequena quantidade de potássio 40, um isótopo natural que emite radiação. Isso não significa que você deve evitar bananas. Na verdade, para sentir os efeitos nocivos da radiação, você precisaria comer uma quantidade enorme, cerca de 10.000 bananas de uma só vez. O potássio é importante para a nossa saúde, ajudando a regular o funcionamento do coração e as contrações musculares. A leve radioatividade nas bananas é um subproduto desse potássio e é completamente inofensiva. Na natureza, muitos alimentos têm algum nível de radioatividade, mas as bananas são frequentemente mencionadas porque são muito populares. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma banana, lembre-se de que não é apenas um lanche delicioso, mas também um pouco radioativo. Não é incrível como produtos do dia a dia podem nos surpreender? Você sabia que a previsão de Twain sobre o cometa estava certa? Mark Twain, um dos autores mais amados dos Estados Unidos, nasceu em 1835, o mesmo ano em que o cometa Halley apareceu em nossos céus. Esse evento cósmico fascinou a imaginação do público, e Twain tinha uma conexão única com ele. Ele afirmou que veio ao mundo com o cometa Halley e esperava deixá-lo com o mesmo visitante celestial. Em uma reviravolta do destino, a previsão de Twain foi assustadoramente precisa. Ele faleceu em 21 de abril de 1910, apenas um dia depois do retorno do cometa Halley, que iluminou o céu novamente. Esse alinhamento notável entre sua vida e morte com o cometa despertou ainda mais interesse tanto pelo legado de Twain quanto pelos mistérios do universo. Alguns acreditam que essa sincronicidade reflete uma brincadeira cósmica, enquanto outros a veem como uma conclusão poética para uma vida cheia de humor e sabedoria. A previsão de Twain acrescenta uma camada fascinante à sua persona intrigante, lembrando-nos de como nossas vidas podem estar profundamente entrelaçadas com as maravilhas da natureza e do cosmos. A verdade é que este poço ardente nos fascina. O Portal do Inferno, um famoso cratera no Turcomenistão, tem capturado a imaginação de muitos desde 1971. Tudo começou com um acidente de perfuração, quando geólogos soviéticos buscavam gás natural. O equipamento deles acidentalmente perfurou a terra, criando um grande buraco que rapidamente começou a se encher de gás metano. Para evitar uma explosão catastrófica, os geólogos tomaram uma decisão ousada: atearam fogo ao gás, acreditando que ele se apagaria em algumas semanas. No entanto, as chamas continuaram a arder, transformando este local antes comum em um espetáculo extraordinário que continua a queimar até hoje. Com um brilho hipnotizante iluminando a paisagem desértica ao redor à noite, a cratera se tornou um destino popular para viajantes aventureiros. Visitantes se reúnem neste local notável para admirar as chamas eternas, capturando fotografias deslumbrantes no processo. O Portal do Inferno é um testemunho do erro humano e da força da natureza, fascinando buscadores de emoções e mentes curiosas. Então, o que você acha? Você teria coragem de visitar esta maravilha surreal da natureza? Você sabia sobre o incrível Cadillac rosa de Elvis Presley? Este carro icônico fazia parte de uma enorme coleção de luxuosos automóveis do próprio rei do rock. Entre eles, o Cadillac Eldorado, de 1956, se destacava como o favorito, graças ao seu design impressionante e à sua cor rosa vibrante. Imagine-se dirigindo por uma rua em um carro que chama a atenção. O Eldorado não era apenas bonito, ele tinha características impressionantes, tornando-se um símbolo de luxo nos anos 50.
Com suas linhas elegantes e detalhes cromados, ele refletia a vida vibrante de Elvis. Este carro não era apenas um meio de transporte para Elvis, era um símbolo de seu sucesso e estilo. Fãs e amantes de carros valorizam as histórias sobre o lendário músico e seus automóveis únicos. Hoje, o Cadillac rosa Eldorado continua sendo um símbolo icônico do legado de Elvis, lembrando-nos da era brilhante do rock and roll. Não é incrível como os carros podem contar histórias sobre as pessoas que os dirigiram? É verdade que os marinheiros o chamam de Canal Marlboro. O Canal de Suez, uma importante via navegável que conecta a Europa e a Ásia, ganhou esse apelido brincalhão entre os marinheiros. Por que, você pergunta? Acontece que entre algumas tripulações, existe a tradição de entregar caixas de cigarros Marlboro a funcionários egípcios, como uma espécie de suborno não oficial. Acredita-se que esses gestos ajudam a facilitar a passagem pelo canal, o que é crucial para o transporte de cargas internacionais. Embora a ideia de subornar com cigarros pareça engraçada, ela levanta questões sérias sobre as práticas no transporte global e os problemas relacionados à burocracia. O Canal de Suez é uma fascinante combinação de importância comercial e peculiaridades culturais, tornando-se não apenas uma passagem para navios, mas também um lugar repleto de histórias e piadas inesperadas no mundo do transporte de cargas. Prepare-se para se surpreender com a magia da mumificação do Lago Natron. Este lago incrível na Tanzânia possui propriedades impressionantes que permitem a mumificação natural de animais. Com um pH em torno de 10,5, suas águas são extremamente alcalinas, tornando-se hostis para a maioria dos animais selvagens. Quando uma criatura desavisada cai no Lago Natron, enfrenta sérias consequências. A alta temperatura e a composição química da água rapidamente causam calcificação, preservando o animal em um estado seco e realista. Muitos desses seres preservados permanecem assustadoramente intactos, conferindo-lhes uma aparência quase fantasmagórica. É uma visão ao mesmo tempo fascinante e trágica, pois esse estado único serve como um aviso para aqueles que, sem preparação, se aventuram a entrar no lago. Animais adaptados a condições extremas podem sobreviver, mas para a maioria é uma armadilha mortal. Fotógrafos e aventureiros costumam visitar o Lago Natron para testemunhar esse fenômeno natural, onde os restos de aves e peixes parecem estranhas esculturas na margem. Você consegue imaginar a beleza sombria de uma cena assim? Porque a exploração do corpo humano gigante atrai visitantes. No Museu Corpus Christi, na Holanda, você vai viver uma aventura incrível, onde pode entrar em uma enorme estrutura inflável que imita o corpo humano. Com tecnologias inovadoras, você poderá se mover pelos sistemas do organismo, como se fosse uma célula minúscula, usando um dispositivo parecido com GPS. Essa jornada fascinante permite que os visitantes aprendam sobre a complexa biologia de uma forma divertida e interativa. Ao passar pelo coração, pulmões e intestinos, você descobrirá como cada órgão desempenha um papel vital na manutenção da vida. É não apenas educativo, é uma aventura prática que desperta o interesse pela anatomia humana e pela saúde. Famílias, estudantes e amantes da ciência falam entusiasticamente sobre essa oportunidade única. Portanto, se você sonha em ser médico ou apenas quer explorar as maravilhas do corpo humano, essa experiência no museu oferece uma visão inesquecível sobre nós mesmos. Você já se perguntou como a síndrome de Guillain-Barré afeta o corpo? Essa doença rara pode mudar a vida drasticamente, pois ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os nervos, levando à paralisia que pode afetar todo o corpo. Muitas vezes é desencadeada por infecções virais, como gripe ou até Covid-19. E o início da síndrome de Guillain-Barré pode surpreender muitas pessoas. Os sintomas podem começar com fraqueza ou formigamento nas pernas, que podem progredir rapidamente e causar sérios problemas de mobilidade. Apesar das consequências graves, a causa exata dessa síndrome ainda é um mistério, o que deixa os pesquisadores perplexos. Algumas pessoas se recuperam completamente, enquanto outras podem enfrentar dificuldades a longo prazo. A conscientização é importante, pois o diagnóstico e tratamento precoces podem melhorar significativamente os resultados. Portanto, se você sentir fraqueza súbita após uma infecção, não hesite em procurar um médico. Compreender como o sistema imunológico pode atacar erroneamente os nervos nos lembra das complexidades do nosso corpo e da necessidade de continuar a pesquisa sobre essas condições complicadas. Sinta a magia do brilho noturno da Baía Mosquito.
Este lugar incrível em Vieques, Porto Rico, é famoso por sua bioluminescência fascinante. Quando o sol se põe, as águas da baía se iluminam com uma luz azul esverdeada brilhante, graças a pequenos organismos chamados dinoflagelados. Essas criaturas microscópicas emitem luz com o menor movimento, criando um espetáculo mágico para quem tem a sorte de ver. Imagine-se nadando em águas brilhantes ou remando em um caiaque sob um céu estrelado, onde cada respingo ilumina o ambiente como um abajur da natureza. Esse fenômeno ocorre em apenas alguns lugares do planeta, tornando a Baía Mosquito um destino único para aventureiros e amantes da natureza. Cientistas continuam a estudar esses seres incríveis para entender seus ciclos de vida e os fatores ambientais que contribuem para sua bioluminescência. Esse ecossistema vibrante abre uma janela para a magia das maravilhas naturais. Então, está pronto para ver esse incrível espetáculo bioluminescente com seus próprios olhos? Vamos revelar a verdade sobre os cruzadores e a traição. Por muitos anos, os cruzadores foram admirados, mas sua história é muito mais complexa do que parece. Inicialmente, esses majestosos navios eram usados em estratégias de defesa química, destacando sua importância militar em tempos tensos. No entanto, a situação mudou drasticamente. Recentemente surgiram rumores sobre um traidor entre os cruzadores, o que abalou a confiança na frota. Essa traição aponta para uma conspiração mais profunda que pode afetar as operações navais. À medida que os segredos são revelados, a história desses cruzadores se transforma de navios lendários de poder em símbolos de engano. Como surgiu essa traição e o que isso significa para o futuro da segurança marítima? Com reviravoltas tão dramáticas, só podemos especular como esses eventos mudarão nossa compreensão desses poderosos navios. O carro voador, criado pela empresa Klein Vision, muda a forma como pensamos sobre transporte pessoal, combinando-se as funções de um carro e de um avião. Imagine dirigir na estrada e em seguida decolar para o céu. Este veículo inovador é equipado com um potente motor BMW de 1,6 litros, que gera impressionantes 160 cavalos de potência. Com essa força, ele pode acelerar a quase 200 km por hora, tornando-se não apenas uma novidade, mas um sério candidato ao futuro das viagens. Em relação aos voos, o carro voador tem um alcance de até 1.000 km, o que abre possibilidades emocionantes para viagens longas. Imagine voar sobre os engarrafamentos ou explorar lugares remotos sem as limitações dos aviões tradicionais. Olhando para o futuro, onde carros voadores se tornarão realidade, a criação da Klein Vision se destaca como um símbolo do que a inovação pode alcançar. Será que esse transporte híbrido pode ser a solução que estávamos esperando? Prepare-se para se surpreender com quanta energia seu cérebro usa. Você sabia que seu cérebro consome a mesma quantidade de energia que uma pequena lâmpada de 10 watts, mesmo quando você está apenas sentado? Esse fato incrível destaca o quão ativo seu cérebro é, controlando tudo, desde pensamentos e memórias até as funções do corpo. Embora represente apenas cerca de 2% do peso total do corpo, o cérebro utiliza cerca de 20% dos seus recursos energéticos. Isso acontece porque ele nunca realmente dorme. Os neurônios estão sempre ativos, enviando mensagens e processando informações. Então, esteja você sonhando ou pensando profundamente, seu cérebro funciona como uma lâmpada brilhante, garantindo o funcionamento suave do seu corpo. Essa necessidade de energia ressalta a importância de uma alimentação adequada e hidratação para o funcionamento ideal do cérebro. Você já pensou em como sua dieta pode afetar a potência do seu cérebro? É surpreendente pensar em como os alimentos que você come nutrem esse órgão incrível. Você já se perguntou por que os bisões prosperam em Yellowstone? Esses magníficos animais mostram uma incrível resistência, especialmente durante os invernos rigorosos, quando a neve cobre o parque. A espessa e peluda pelagem dos bisões é o melhor casaco de inverno que a natureza pode oferecer, permitindo que eles sobrevivam a temperaturas impressionantes que chegam a menos 40 graus Fahrenheit. Eles não apenas sobrevivem, eles prosperam. Você pode frequentemente vê-los vagando pela paisagem congelada, uma cena que parece saída de um cartão de inverno. Quando o verão chega, os bisões trocam suas pesadas pelagens por um pelo mais leve, que os ajuda a se manter frescos sob o sol quente. Essa troca sazonal demonstra sua notável capacidade de se adaptar às mudanças climáticas. Ao se ajustarem ao clima, os bisões mostram como a vida selvagem pode lidar com condições extremas.
Não é incrível como essas criaturas resistentes enfrentam as condições naturais em Yellowstone, uma maravilha da natureza? Você sabia que os caracóis têm 2 pares de antenas? Cada par tem uma função única, ajudando esses seres incríveis a se orientarem no mundo. As antenas longas possuem olhos que permitem aos caracóis explorar o ambiente e evitar obstáculos. Imagine deslizar lentamente pelo jardim, usando esses pequenos olhos para notar uma folha saborosa à frente. Ao mesmo tempo, as antenas curtas têm outra função. Elas são sensíveis a cheiros e toques. Isso significa que os caracóis podem encontrar comida e sentir o ambiente ao seu redor, sem pressa e sem depender apenas da visão. É surpreendente, mas algumas espécies de caracóis se adaptaram para ter apenas um par de antenas. Esses caracóis multifuncionais combinam visão e olfato em um único conjunto de antenas, mostrando a genialidade da natureza no design sensorial. Então, da próxima vez que você ver um caracol, reserve um momento para apreciar como essas antenas aparentemente simples desempenham um papel vital em sua sobrevivência. Não é incrível como a natureza encontra maneiras de simplificar, mantendo-se eficaz? Você sabia que os tubarões-baleia vivem mais de 100 anos? Esses gigantes gentis do oceano são não apenas os maiores peixes do mundo, mas também têm uma vida surpreendentemente longa. Cientistas descobriram sua impressionante longevidade, estudando os anéis de crescimento em suas vértebras, assim como se faz com as árvores. Esses anéis mostraram picos claros de isótopos radioativos relacionados aos testes nucleares da Guerra Fria na década de 1950. Usando esse método, os pesquisadores conseguiram determinar a idade dessas magníficas criaturas, confirmando que algumas podem viver até 100 anos ou mais. Imagine nadar ao lado de um peixe que testemunhou um século de mudanças no oceano. Compreender os tubarões-baleia nos ajuda a saber como protegê-los, pois suas populações estão ameaçadas pela atividade humana. Portanto, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se da incrível história de vida do tubarão-baleia e da importância de proteger nossos ecossistemas marinhos. Pesquisas mostram que um vocabulário variado pode nos proteger da depressão. Quando as pessoas têm mais palavras para expressar suas emoções, é mais fácil lidar com os sentimentos. Essa habilidade, chamada de granularidade emocional, permite que as pessoas identifiquem e descrevam seus humores com mais precisão, aumentando a autoconsciência e a resiliência emocional. Por exemplo, alguém que consegue diferenciar ansiedade de tédio pode lidar melhor com suas emoções, e isso resulta em uma comunicação mais eficaz com os outros, fortalecendo laços e relacionamentos que contribuem para a felicidade. Em resumo, ao expandir nosso vocabulário, não só nos tornamos melhores comunicadores, mas também potencialmente protegemos nossa saúde mental. Então, da próxima vez que você aprender uma nova palavra, lembre-se de que pode estar investindo na sua felicidade. Adivinhe o que faz os crocodilos ficarem em silêncio? Os crocodilos são criaturas incríveis, não só por seu tamanho e força, mas também por sua anatomia única. Um fato interessante, os crocodilos não conseguem mover suas línguas. Isso acontece porque suas línguas estão firmemente presas ao fundo da boca. Essa característica os ajuda a serem caçadores discretos na água. Imagine-se escondido na água, esperando pela próxima presa, sem fazer nenhum barulho. A incapacidade de mover a língua permite que eles permaneçam silenciosos ao se aproximarem de presas desavisadas, como peixes ou até aves. Isso os torna predadores extremamente eficazes. Quando chega o momento certo, eles usam suas poderosas mandíbulas para capturar a presa rapidamente. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo parado ao sol, lembre-se de que sua caça silenciosa é tão impressionante quanto sua reputação assustadora. Porque a IBM voltou com seu fundo amarelo. Em uma decisão ousada, a IBM tentou atualizar sua marca, trocando o famoso fundo amarelo por um branco limpo. Essa mudança visava modernizar sua imagem e atrair um novo público. No entanto, a reação foi inesperada. Muitos usuários acharam o fundo branco muito forte para os olhos e difícil de ler, gerando uma onda de reclamações. Ficou claro que algumas mudanças podem ser bem recebidas, enquanto outras nem sempre agradam os clientes fiéis. Reconhecendo o problema, a IBM decidiu ouvir seu público e retornar ao seu tradicional fundo amarelo, que se tornou parte essencial de sua identidade. Esse incidente destaca a importância do feedback dos consumidores na formação da imagem da marca e lembra às empresas que as preferências de seu público são cruciais para manter o sucesso. Quem diria que uma simples mudança de cor poderia provocar emoções tão intensas?
Difícil de acreditar, mas há um longo caminho pela frente. Esta incrível estrada, com cerca de 30 mil quilômetros, se estende do Alasca até a Argentina, criando uma conexão importante entre muitos países. Imagine-se viajando ou pedalando por paisagens diversas, de montanhas nevadas a florestas verdes e desertos áridos. A viagem passa por 14 países, incluindo Canadá, EUA, México e Colômbia. Um dos trechos mais interessantes é o Tapão de Darién, uma densa selva que é a única interrupção na estrada, impedindo uma ligação direta entre a América Central e a América do Sul. A rodovia Pan-Americana não é apenas uma estrada, mas também uma ponte cultural, permitindo que os viajantes conheçam diferentes culturas e tradições ao longo do caminho. Então, da próxima vez que você pensar em uma viagem de carro, que tal percorrer essa rota lendária? A comida se transforma em arte nas mãos de Brock Davis. Imagine morder uma obra-prima. Brock Davis, um artista inovador, pega alimentos comuns como frutas e doces e os transforma em incríveis esculturas temporárias que despertam a imaginação. Com facas afiadas e um olhar atento aos detalhes, ele esculpe padrões complexos que variam de animais fantásticos a paisagens deslumbrantes, tudo feito de materiais comestíveis. É surpreendente que essas criações não sejam apenas visualmente atraentes, elas também agradam ao paladar. Cada obra é uma combinação de criatividade e sabor, convidando o público a apreciar tanto a estética quanto o gosto da comida. O trabalho de Brock desafia nossa percepção sobre a comida, muitas vezes vista apenas como alimento. Aqui ela se torna uma tela para a expressão artística. Temporárias por natureza, essas obras de arte comestíveis trazem alegria e discussão, lembrando-nos que a beleza pode ser encontrada até nos ingredientes mais simples. Então, da próxima vez que você ver comida, pergunte a si mesmo em que ela pode se transformar. Vamos entender a volatilidade das ações da Tesla. As ações da Tesla são conhecidas por suas oscilações bruscas, tornando-se um dos investimentos mais imprevisíveis do mercado. A cada dia, bilhões de dólares podem desaparecer ou surgir em um instante, influenciados por notícias, o humor dos investidores e as constantes inovações da empresa. Analistas costumam comparar investir na Tesla a praticar esportes radicais, onde a chance de lucro vem com alto risco. Em um momento, você pode comemorar a alta das ações devido a um novo produto ou a bons resultados financeiros, mas no instante seguinte, uma notícia negativa pode derrubar seu valor. Essa volatilidade mantém os traders alertas, criando um mercado que pode mudar drasticamente a qualquer momento. Então, prontos para uma emocionante jornada com as ações da Tesla? Você pode acreditar que um traje espacial custa $1 bilhão? Esse preço impressionante faz dele o traje mais caro da Terra, superando até mesmo as roupas de grife mais luxuosas. Cerca de 70% do custo está relacionado à complexa mochila e ao módulo de controle, que mantém os astronautas seguros em condições extremas no espaço. Essas mochilas são cheias de tecnologia avançada, garantindo a segurança e o conforto dos astronautas enquanto flutuam entre as estrelas. Mais surpreendente ainda é que a NASA não descarta esses trajes após o uso. Desde 1974, eles têm reutilizado ativamente os trajes. Isso não só economiza dinheiro, mas também demonstra o compromisso da NASA com a sustentabilidade. Imagine usar um traje que já esteve no vasto espaço e voltou. É quase como um distintivo de honra. Cada vez que um traje é restaurado, ele passa por rigorosos testes para garantir que atenda aos padrões de segurança para a próxima missão. Quem poderia imaginar que o que protege os astronautas poderia ser tão caro e, ao mesmo tempo, tão cheio de história? Veja o que realmente acontece quando vidas se cruzam. Em um surpreendente desenrolar de eventos, uma mulher chamada Penny salvou a vida de um menino ao fazer respiração boca a boca, depois que ele foi acidentalmente atingido por um bastão de beisebol durante um jogo. Penny manteve a calma em meio ao pânico e conseguiu reanimar o menino até a chegada da ajuda. Anos depois, o mesmo menino, agora um jovem, estava em um restaurante quando percebeu que Penny estava engasgada com comida. Lembrando-se de seu ato heróico, ele correu para ajudar e aplicou a manobra de Heimlich, desobstruindo suas vias aéreas e salvando sua vida. Essa história incrível destaca não apenas a importância do pensamento rápido em situações de emergência, mas também como atos de bondade podem criar um belo ciclo de vida. Ela nos lembra que as relações que construímos e as vidas que tocamos podem voltar para nos ajudar quando mais precisamos. Não é incrível como o destino pode agir assim? É verdade que as avós comandam um restaurante?
Na Enoteca Maria, em Staten Island, Nova York, a resposta é sim. Este encantador restaurante foi fundado por Joe Scaravella e é especial porque só avós, carinhosamente chamadas de nonas, trabalham como cozinheiras. Cada avó traz seu legado cultural para a cozinha, preparando pratos deliciosos baseados em receitas de família de todo o mundo. Essa ideia única não só destaca a diversidade das cozinhas tradicionais, mas também cria uma atmosfera acolhedora e familiar, lembrando a comida caseira. Os visitantes podem experimentar de tudo, desde lasanha italiana até curry do Sri Lanka, saboreando os gostos de diferentes culturas em cada garfada. O objetivo da Enoteca Maria é valorizar o conhecimento e as habilidades dessas avós, além das histórias e memórias ligadas à comida que elas preparam. Portanto, quando você almoça aqui, você não está apenas desfrutando da comida, você está mergulhando na rica diversidade das tradições culinárias feitas com amor, o que pode ser mais emocionante. Experimente esse truque incrível com o bastão de selfie. Usar um bastão de selfie com uma câmera de 360 graus permite criar imagens impressionantes que parecem saídas de um videogame. Imagine estar cercado por paisagens deslumbrantes e capturar cada ângulo em uma única foto. Com a câmera de 360 graus, você pode não apenas fotografar a vista à sua frente, mas também registrar tudo ao seu redor. Essa tecnologia cria conteúdo imersivo que faz você se sentir como se estivesse em um mundo virtual. Quando você balança o bastão de selfie, a câmera captura uma imagem esférica completa. Depois, ao revisar essas fotos, você pode girar para ver partes da cena que não percebeu durante a gravação. Esse truque divertido é perfeito para viajantes, gamers e todos que adoram compartilhar ângulos únicos. Então, se você quer adicionar criatividade à sua coleção de fotos e impressionar seus amigos com efeitos visuais incríveis, experimente fazer um selfie de 360 graus, pronto para mudar sua abordagem à fotografia. Você sabia que os leões dormem 20 horas por dia? Esse comportamento surpreendente está ligado aos seus hábitos de caça. Como predadores de topo, os leões evoluíram para se tornarem caçadores poderosos e eficientes. Ao economizar energia, eles conseguem ser extremamente ativos em momentos curtos, especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que, embora pareçam gatos preguiçosos deitados ao sol, na verdade estão poupando forças para momentos críticos. Caçar exige muita energia. Então, após uma caça bem-sucedida, os leões vão descansar e se recuperar, às vezes por um dia inteiro. Esse padrão de sono é essencial para manter sua saúde e habilidade de caçar de forma eficaz. Pensando bem, esses animais majestosos equilibram perfeitamente o descanso e a gestão de energia, o que os mantém no topo da cadeia alimentar. A natureza não é incrível? Um fato interessante sobre roubos a bancos. Uma mulher tentou roubar dinheiro de um banco, mas, para surpresa de todos, nenhuma acusação criminal foi feita contra ela. Essa situação inusitada levanta questões sobre a lei e o comportamento humano. Na maioria das vezes, tentar cometer um crime pode resultar em sérias consequências, mas, neste caso, parece que o sistema jurídico encontrou uma zona cinza. Talvez ela tenha agido por desespero, ou por falta de compreensão, ou quem sabe as autoridades decidiram focar em prevenir problemas futuros em vez de puni-la. Cada tentativa de roubo tem sua própria história, refletindo como as intenções e circunstâncias das pessoas podem levar a diferentes consequências legais. Isso nos faz pensar como juízes e policiais decidem se devem processar alguém, ou às vezes eles veem mais do que apenas a ação em si. A sociedade frequentemente discute o equilíbrio entre punição e compreensão, especialmente em casos como este. Você já tentou usar pinças para lentes de contato? Essas pinças especialmente projetadas podem parecer simples, mas são muito úteis para cuidar dos olhos. Originalmente feitas para abrir os olhos com cuidado, elas se tornaram uma ferramenta prática para colocar lentes de contato. Fabricadas com precisão, essas pinças costumam ter uma superfície de agarre macia, que ajuda a segurar e colocar as lentes sem esforço. Chega de confusão com os dedos. Com um design ergonômico, elas não só facilitam o processo de colocação, mas também ajudam a manter as lentes limpas, protegendo-as de óleos e sujeira que podem ficar nas suas mãos. Além disso, são perfeitas para pessoas com unhas longas, que têm dificuldade em manusear lentes pequenas. Imagine como sua rotina matinal pode se tornar mais fácil.
Seja você um usuário experiente de lentes de contato ou um iniciante, essas pinças podem ser uma verdadeira descoberta. Então, por que não experimentá-las em suas aventuras com lentes de contato? Acredite ou não, os antigos egípcios adoravam gordura de crocodilo. Esse incrível segredo de cuidados com a pele mostra o quanto eles eram criativos para manter sua beleza. Em um mundo sem loções e cremes modernos, os egípcios encontraram uma solução única na gordura dos crocodilos, que eram abundantes no rio Nilo. Eles acreditavam que essa substância densa e nutritiva ajudava a proteger a pele do sol forte e a mantinha jovem e firme. A gordura de crocodilo é rica em nutrientes que alimentam a pele, tornando-a um hidratante natural eficaz. Em vez de buscar produtos cosméticos em terras distantes, eles recorriam a fontes locais, demonstrando sua engenhosidade. Essa prática não só destaca a inventividade dos egípcios, mas também reflete sua profunda conexão com o Nilo e seus habitantes. Pense só, usar a gordura de um predador para rituais de beleza era ousado e inovador. Quantos mais segredos incríveis de cuidados com a pele da antiguidade ainda não descobrimos? Descubra o mistério da Casa Solitária, na ilha Eladai. Esta ilha enigmática, parte do arquipélago de Vestmann na Eyjar, na Islândia, é famosa pela única construção que atrai a atenção dos visitantes. A casa foi construída na década de 1950 por um grupo de corajosos caçadores e serviu como base para suas emocionantes expedições nas áreas selvagens da ilha. Imagine um lugar aconchegante, onde caçadores apaixonados compartilhavam histórias de suas aventuras, cercados por paisagens deslumbrantes e o som das ondas quebrando. Hoje, a ilha Eladai é um símbolo da busca humana por exploração e resiliência, atraindo aventureiros e amantes da natureza. O isolamento da ilha acrescenta um charme especial, oferecendo uma rara visão da beleza da natureza islandesa e da história daqueles que um dia caminharam por suas margens. Por que escolheram este local remoto e que histórias as paredes poderiam contar? Redescubra a atração das aventuras na ilha Eladai. Vamos revelar a verdade sobre o caminhão Shockwave. É uma máquina incrível, o caminhão mais rápido do mundo, alcançando uma velocidade impressionante de 605 km por hora. Imagine só, ele não tem mas 3 motores a jato, que juntos geram incríveis 36 mil cavalos de potência. Isso é mais do que a maioria dos caças. Originalmente criado para corridas de arrasto, essa obra-prima da engenharia combina a emoção do automobilismo com tecnologia moderna. O Shockwave pode acelerar mais rápido do que carros de corrida comuns, deixando o público maravilhado enquanto ele passa pela pista, soltando chamas e emitindo um rugido ensurdecedor. Imagine você na beira da pista, sentindo a terra tremer sob seus pés quando esse monstro passa voando. Sua combinação de adrenalina, velocidade e tecnologia redefine os limites do que um caminhão pode fazer. Você já viu algo assim? Você sabia que algumas crianças nascem com dentes? Esse fenômeno surpreendente, conhecido como dentes natal, ocorre em cerca de 1 a cada 2.000 recém-nascidos. Esses dentes são diferentes dos dentes de leite, que normalmente aparecem por volta dos 6 meses. Os dentes natal podem estar na boca do recém-nascido, ao nascer ou aparecer logo depois. Eles frequentemente surgem das gengivas, surpreendendo pais e médicos. Embora esses pequenos dentes possam parecer raros, eles podem causar alguns problemas. Por exemplo, pode ser necessário removê-los se estiverem soltos ou causando desconforto ao bebê. Curiosamente, os dentes natal são mais comuns em algumas culturas e podem estar associados a outras condições. No entanto, cada criança é única e esses pequenos dentes brancos definitivamente dão um toque especial à sua chegada ao mundo. Prepare-se para se surpreender com o presente de Natal da Noruega para Londres. Desde 1947, uma majestosa árvore de Natal de mais de 20 metros de altura está na Trafalgar Square. Esta incrível árvore simboliza a sincera gratidão da cidade de Oslo ao Reino Unido pelo apoio durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os anos, autoridades norueguesas escolhem uma linda árvore que reflete o estilo tradicional norueguês, com belas decorações que criam um clima festivo. A cerimônia de acendimento das luzes transforma a Trafalgar Square em um deslumbrante país das maravilhas, atraindo milhares de visitantes ansiosos para ver este evento festivo. É não apenas o início da temporada de Natal em Londres, mas também um símbolo de unidade e boa vontade entre os dois povos.
Quando as pessoas se reúnem ao redor, é uma doce lembrança de que até os menores atos de bondade podem fortalecer laços ao redor do mundo. Você já viu a mágica do acendimento da árvore com seus próprios olhos? Na Roma antiga, a elite tinha ideias bem estranhas sobre cuidados com a pele. Dizem que usavam máscaras faciais feitas de esterco de crocodilo para conseguir o brilho desejado. Isso mesmo, você não ouviu errado. Esses ricos romanos acreditavam que as propriedades únicas do esterco de crocodilo podiam limpar e rejuvenescer a pele deles. Essa prática incomum mostra até onde as pessoas vão em nome da beleza, experimentando materiais que hoje poderiam nos causar repulsa. O uso de produtos de origem animal não se limitava apenas aos crocodilos. Outros ingredientes naturais também eram populares. De mel a leite, os romanos antigos tinham um verdadeiro arsenal de produtos de beleza. Apesar da estranheza desses procedimentos, eles oferecem uma visão fascinante sobre os padrões de beleza ao longo da história, mostrando que as pessoas sempre buscaram maneiras inovadoras e às vezes estranhas de melhorar sua aparência. Você consegue imaginar passando uma máscara assim no rosto? Você sabia que a antiga aliança entre Inglaterra e Portugal começou em 1386? É a aliança mais longa da história. Ao longo dos séculos, essa parceria forte influenciou muito as relações políticas e econômicas entre os dois países. O Tratado de Windsor, que estabeleceu essa aliança, foi assinado em uma época de alianças e guerras instáveis na Europa. Ele visava apoiar um ao outro contra inimigos comuns e resistiu ao teste do tempo, desde a era das grandes descobertas até a globalização moderna. Graças a essa aliança, ambos os países se beneficiaram do comércio conjunto, apoio militar e intercâmbios culturais. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal permaneceu neutro, o que deu à Inglaterra acesso a recursos vitais e refúgios seguros. A influência dessa aliança ainda é sentida hoje, com fortes relações diplomáticas que continuam a fortalecer ambas as nações em várias áreas. Não é incrível que um tratado assinado há mais de 6 séculos ainda impacte as alianças de hoje? É verdade que a Laguna Bacalar brilha em tons de turquesa? Este lugar incrível em Quintana Roo, México, é famoso por suas águas cristalinas. Com seus tons hipnotizantes de turquesa, a Laguna Bacalar se tornou um paraíso para os amantes de esportes aquáticos e da natureza. Não importa se você gosta de caiaque, snorkel ou apenas de relaxar sob o sol quente, há algo para todos aqui. A atmosfera tranquila da lagoa cria as condições perfeitas para relaxar, permitindo que os visitantes se conectem verdadeiramente com a natureza. Imagine-se remando em águas cristalinas, cercado por vegetação verde e vida selvagem vibrante. Não é apenas um espetáculo para os olhos, é uma fuga da agitação do dia a dia. Além disso, o ambiente calmo torna este lugar ideal para famílias, casais ou viajantes solitários em busca de paz. Você já planejou sua visita a este tesouro? Essa história fascinante começa na década de 1850, quando apenas 24 coelhos foram soltos perto de Melbourne para caça. Graças à sua alta taxa de reprodução, esses coelhos se multiplicaram rapidamente, alcançando impressionantes 2 milhões em apenas 6 anos. Esse crescimento acelerado causou sérios problemas para o ecossistema australiano. Ao se alimentarem de plantas nativas, eles desestabilizaram a cadeia alimentar e contribuíram para a erosão do solo. Os coelhos passaram a competir com espécies locais por recursos, levando à diminuição de algumas plantas e animais únicos. A situação se tornou tão grave que o governo precisou intervir, implementando diversas medidas de controle, incluindo a construção de cercas para coelhos. Essa história selvagem serve como um forte lembrete de como uma única introdução pode desencadear uma reação em cadeia no ecossistema, destacando o frágil equilíbrio da natureza e as consequências inesperadas das ações humanas. Difícil de acreditar, mas a limpeza pode se tornar uma forma de arte. Esse método fascinante, conhecido como grafite reverso ou marcação limpa, permite que artistas transformem superfícies sujas e sem graça em incríveis obras visuais. Em vez de pintar as paredes, esses criativos usam ferramentas especiais para remover a sujeira e o lixo, revelando belas imagens escondidas sob camadas de poluição. Imagine caminhar pela cidade e ver um mural impressionante criado apenas pela limpeza de uma parede. Os artistas costumam escolher locais muito sujos ou abandonados, transformando espaços esquecidos em obras de arte que podem mudar a percepção pública sobre o ambiente.
Eles não apenas embelezam o espaço, mas também fazem as pessoas refletirem sobre questões de limpeza e degradação urbana. Usando essa técnica única, os artistas de grafite reverso levantam temas importantes e inspiram a apreciação da beleza, que pode surgir até mesmo da sujeira. Que outros métodos artísticos surpreendentes existem? Pouca gente sabe, mas ideias geniais podem surgir de tragédias. Rob, um diretor do Canadá, passou por uma experiência traumática na infância ao perder o olho direito. Em vez de deixar que isso definisse sua vida, Rob decidiu transformar seu problema pessoal em uma incrível inovação. Ele usou suas habilidades criativas e técnicas para criar uma microcâmera sem fio que se encaixa diretamente em seu prótese. Essa invenção inteligente permite que ele capture imagens de uma perspectiva que a maioria de nós nunca experimentará, oferecendo uma visão única do mundo ao nosso redor. Embora Rob não tenha recuperado a visão, sua invenção lhe dá a oportunidade de explorar e documentar a vida de uma maneira que outros não podem. Usando sua experiência, Rob não apenas supera dificuldades, mas também inspira outros a ver problemas de forma diferente. Sua história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar uma centelha de criatividade que leva a soluções revolucionárias. Que outras inovações podem surgir de experiências pessoais? A medicina medieval realmente se baseava nos 4 humores? Você não vai acreditar como os antigos gregos e romanos influenciaram as práticas médicas da Idade Média. Eles introduziram a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Acreditava-se que a saúde de uma pessoa dependia do equilíbrio desses humores. Portanto, se alguém adoecesse, pensava-se que um ou mais humores estavam em desequilíbrio. O tratamento muitas vezes era bastante surpreendente, incluindo remédios à base de ervas, sangrias para restaurar o equilíbrio e até orações por intervenção divina. Infelizmente, o conhecimento médico na época era bastante limitado, e muitas ideias eram baseadas em superstições, não em ciência. A maior parte das informações que existiam era cuidadosamente preservada em bibliotecas de mosteiros, onde monges copiavam textos. Essa mistura de ideias antigas e novas práticas preparou o terreno para futuros avanços médicos. Descubra os segredos da incrível caverna Segrota na Áustria. Não é apenas mais uma caverna. Aqui está um lago escondido que teve um papel interessante durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os moradores usavam suas águas tranquilas para fazer cerveja, um recurso valioso em tempos difíceis. Hoje, a caverna Segrota atrai turistas de todo o mundo que querem ver sua beleza e história de perto. Os visitantes podem passear em pequenos barcos pelo lago calmo, cercado por magníficas formações rochosas e características geológicas fascinantes. Navegando pelas águas, você sentirá uma atmosfera de paz, como se estivesse voltando no tempo. Se você é um amante da história, da natureza ou apenas está em busca de aventuras únicas, a Caverna Segrota oferece um descanso inesquecível. É o lugar perfeito para famílias ou amigos que querem passar um dia memorável em uma paisagem encantadora da Áustria. Pronto para explorar essa joia escondida? Acredite ou não, a menstruação é rara entre os humanos. A maioria dos mamíferos placentários passa por mudanças no revestimento do útero, mas a menstruação visível é bastante incomum. Na verdade, ela ocorre principalmente apenas em humanos e em um pequeno grupo de espécies. Apenas alguns primatas, algumas espécies de morcegos, as toupeiras elefante e uma espécie única de rato espinhento também possuem essa característica. Ao contrário de muitos mamíferos que regeneram o revestimento do útero se a gravidez não acontece, os humanos o eliminam durante a menstruação. Esse fascinante processo biológico tem intrigado cientistas por muitos anos, pois parece desempenhar várias funções evolutivas, incluindo sinalizar a prontidão para a reprodução e apoiar gravidezes potenciais. No reino animal, esse fenômeno surpreendente é extremamente raro. Compreender por que a menstruação dos humanos é única pode nos dar uma visão sobre nossa história evolutiva e saúde reprodutiva. Portanto, quando você pensar sobre menstruação, lembre-se de que compartilhamos essa experiência única com apenas algumas outras criaturas. Não é incrível? Acredite ou não, mas a máquina de flipbooks é mágica. Este dispositivo inovador, criado por Artis J. Zedfontan, dá vida aos desenhos de uma forma fascinante. Imagine ter um pequeno livro que, ao folhear rapidamente as páginas, transforma imagens estáticas em histórias em movimento diante dos seus olhos. A máquina de flipbooks é como um mini cinema, permitindo que você aproveite a animação vintage em qualquer lugar.
Usando mecanismos engenhosos do flipbook, ela combina arte e tecnologia, trazendo uma nova dimensão à narrativa. Em um mundo que muitas vezes parece saturado de telas digitais, essa invenção compacta incentiva as pessoas a valorizarem o encanto da arte manual. Cada virada de página evoca nostalgia por tempos em que a animação era feita quadro a quadro. Amantes da arte e da animação podem desfrutar da experiência tátil de manusear um livro, apreciando o maravilhoso movimento dos desenhos. Seja em momentos com amigos ou em um instante tranquilo a sós, a máquina de flipbooks oferece uma fuga alegre. Então, da próxima vez que você estiver procurando um presente único ou uma maneira divertida de apreciar a animação, por que não tentar criar seu próprio flipbook? Você sabia que as lágrimas podem influenciar a atratividade? Um estudo surpreendente mostrou que o cheiro das lágrimas emocionais das mulheres pode reduzir os níveis de testosterona nos homens. Quando os homens inalavam esse cheiro, os pesquisadores notaram que seu desejo sexual diminuía. Essa resposta interessante sugere que as lágrimas das mulheres podem atuar como um sinal químico, possivelmente afastando os homens de investidas sexuais. É incrível pensar que algo tão simples como lágrimas pode mudar a dinâmica da atratividade. Embora normalmente associemos lágrimas à tristeza ou sofrimento, essa pesquisa destaca seu possível papel na comunicação e nas interações sociais. Ao sinalizar inconscientemente seu estado emocional, as lágrimas das mulheres podem influenciar como os homens as percebem. Quem diria que as lágrimas poderiam ser não apenas uma expressão de emoções, mas também uma forma de transmitir mensagens biológicas mais profundas? Não é surpreendente como nossos corpos se comunicam de maneiras que muitas vezes ignoramos? E se eu disser que sal e pimenta mudaram a culinária francesa? Durante o reinado do rei Luís XIII, esses dois ingredientes revolucionaram a forma de cozinhar e servir comida na França. Luís XIII, conhecido por seu gosto refinado, acreditava que sabores sutis eram essenciais para um jantar requintado. Ele tinha uma preferência especial pela combinação de sal e pimenta, vendo a pimenta como o complemento perfeito para o sabor do sal. Essa preferência influenciou muitos chefes e cozinheiros caseiros, levando a uma tendência culinária de usar essas especiarias em diversos pratos. Como a pimenta era considerada um item de luxo na época, tornou-se um símbolo de status à mesa. Essa combinação de sabores simples, mas elegantes, ajudou a definir a gastronomia francesa e abriu caminho para futuras inovações culinárias. Você consegue imaginar um mundo sem esse dueto aromático em seus pratos favoritos? Você já se perguntou quanto pesa o ar na Terra? Pode parecer surpreendente, mas o peso total do ar que envolve nosso planeta é de cerca de 11 quatrilhões de libras. Esse número impressionante destaca o quão grande e importante é nossa atmosfera. Podemos imaginá-la como um enorme cobertor envolvendo a Terra e criando as condições necessárias para a vida. A atmosfera é composta por gases como oxigênio e nitrogênio, que são essenciais para a fotossíntese das plantas e para a respiração dos seres humanos. Além disso, ela desempenha um papel fundamental na proteção contra a radiação solar intensa e na manutenção da temperatura do planeta. Sem esse incrível peso do ar, muitos processos que sustentam a vida na Terra seriam impossíveis. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que está inalando não apenas ar, você também faz parte desse sistema incrível, cujo peso total é de impressionantes 11 quatrilhões de libras e que sustenta a nossa vida. Vamos descobrir a verdade sobre a visão dos peixes dourados. Os peixes dourados têm uma habilidade incrível que os diferencia de nós. Eles conseguem ver luz além do espectro humano. Ao contrário das pessoas que enxergam apenas a luz visível, os peixes dourados conseguem detectar luz infravermelha e ultravioleta. Essa habilidade única significa que eles percebem um mundo cheio de cores e padrões vibrantes que nós não conseguimos imaginar. Imagine como é ver cores como rosa neon ou azul profundo, que são invisíveis para nossos olhos. Essa visão aguçada ajuda os peixes dourados a se orientarem no ambiente, encontrar comida e até se comunicarem entre si através de mudanças de cor e padrões. Então, da próxima vez que você ver um peixe dourado nadando no aquário, lembre-se de que ele vê um espectro incrível de cores, transformando seu lar subaquático em um mundo vibrante que nem suspeitamos. É verdade que os cavalos da polícia têm cartões? Em Toronto, isso é realmente verdade. Os policiais dessa cidade criaram seus próprios cartões, parecidos com os de jogadores de beisebol ou Pokémon.
A cada 2 anos, fãs dedicados de cavalos se reúnem para criar um novo conjunto, homenageando seus cavalos policiais favoritos. Cada cartão traz fotos impressionantes e designs criativos, permitindo que os fãs conheçam melhor esses majestosos animais. Esses cartões não apenas celebram os cavalos, mas também ajudam a informar o público sobre seu papel importante na segurança e na interação com a comunidade. Colecionar esses cartões se tornou uma maneira divertida para crianças e adultos aprenderem mais sobre a polícia e se conectarem com esses nobres animais. Então, da próxima vez que você estiver em Toronto, fique atento. Talvez você veja um cartão com um dos seus cavalos policiais favoritos. Incrível, mas 2 de abril é o Dia Nacional do PB&J. Esta é uma celebração do sanduíche favorito de manteiga de amendoim e geleia. Essa combinação deliciosa se tornou popular durante a Segunda Guerra Mundial, alimentando soldados famintos e conquistando rapidamente o coração dos americanos. Hoje, as pessoas comemoram esse dueto icônico com eventos divertidos, como concursos culinários temáticos, onde se pode ver quantos sanduíches podem ser feitos em 1 minuto ou até criar combinações de sabores inusitadas. As redes sociais se enchem de criações criativas de PB&J, mostrando tudo, desde receitas clássicas até opções sofisticadas. Padarias e lojas também participam da festa, oferecendo promoções especiais e delícias em homenagem a esse favorito nostálgico. Portanto, seja saboreando um simples sanduíche ou experimentando novos sabores, 2 de abril é o dia perfeito para aproveitar a alegria da manteiga de amendoim e da geleia. A Rússia é o maior país do mundo, e isso não é por acaso. Com mais de 17 mil quilômetros de extensão de oeste a leste, ocupa mais terra do que qualquer outro país. Imagine viajar por dias e ainda estar dentro do país. Essa imensa área inclui tudo, desde as paisagens nevadas da Sibéria até as praias quentes do Mar Negro. Devido ao seu tamanho, a Rússia se orgulha de sua diversidade de culturas, idiomas e vida selvagem. Ela abrange 11 fusos horários e abriga a ferrovia mais longa do mundo, a Transiberiana, que liga Moscou a Vladivostok. Além disso, o tamanho incrível da Rússia significa que há uma ampla variedade de climas, desde tundras até desertos. Considerando todos esses fatores, não é surpresa que a Rússia continue sendo um país fascinante, cheio de maravilhas para explorar. Descubra a magia de Pelé, a Pérola Negra. Nascido como Edson Arantes do Nascimento, Pelé é considerado uma das maiores lendas do futebol da América do Sul. Seu talento e criatividade mudaram o jogo, conquistando a admiração de fãs ao redor do mundo. Com vários títulos de Copa do Mundo, sua habilidade excepcional não só encantou os espectadores, mas também inspirou muitos jogadores a sonhar grande. A capacidade de Pelé de driblar defensores com elegância, junto com seus chutes poderosos, o tornou um verdadeiro ícone do esporte. Além de suas conquistas em campo, ele se tornou um símbolo de alegria e atletismo, mostrando como o futebol pode unir pessoas de diferentes origens. Seja com um gol de bicicleta perfeito ou apenas um sorriso, a presença de Pelé trouxe felicidade a muitos. Seu legado vai além das estatísticas. É sobre a paixão que ele acendeu nos outros e o amor pelo belo jogo. Como esse menino do Brasil se tornou uma superestrela mundial. Você consegue imaginar que leiloeiros enfrentam problemas legais? Em Rhode Island, se passar por leiloeiro é, na verdade, ilegal. Essa regra única visa manter a integridade do processo de leilão, onde leiloeiros experientes usam suas habilidades de fala rápida para atrair lances de forma eficaz. Ao proibir que pessoas se façam passar por esses profissionais, a lei ajuda a proteger tanto compradores quanto vendedores de confusões e possíveis fraudes. Então, se você tem o talento de falar rápido, é melhor usá-lo em eventos mais apropriados, como um karaokê com amigos. Essa regra estranha destaca como diferentes estados podem ter suas próprias leis para lidar com questões locais, mostrando que ser leiloeiro exige não apenas talento, mas também confiabilidade. O que você acha? Leis assim deveriam existir em outras áreas para preservar a autenticidade? Você já viu um grupo de águas-vivas? Esse termo encantador descreve um conjunto de águas-vivas deslizando graciosamente pelo oceano. Imagine, sob a superfície brilhante do mar, as águas-vivas pulsando e nadando, seus corpos semi-transparentes se movendo como dançarinos etéreos. Os grupos podem variar de algumas águas-vivas solitárias a enormes cardumes que hipnotizam todos que têm a sorte de vê-los. No entanto, embora esses espetáculos possam ser fascinantes, eles também trazem um alerta.
Algumas espécies de águas-vivas possuem células urticantes, que podem ser perigosas para os humanos, transformando um belo espetáculo em uma ameaça potencial. Cada espécie no grupo tem suas características únicas, desde cores vibrantes até tamanhos variados, o que acrescenta um esplendor visual. Especialistas marinhos estudam esses agrupamentos não apenas pela sua beleza, mas também para entender melhor os ecossistemas marinhos. Então, da próxima vez que você estiver na praia e avistar águas-vivas, lembre-se, elas não estão apenas nadando sozinhas. Talvez façam parte de um magnífico grupo. A natureza não é incrível? É verdade que as árvores desafiam a gravidade? Sim, as árvores têm uma habilidade incrível de puxar água das raízes até as folhas mais altas, usando tubos finos chamados xilema. Esse processo se baseia em uma pressão negativa, que cria uma espécie de sucção, permitindo que a água suba, mesmo contra a gravidade. Quando a água evapora das folhas, forma-se um vácuo que ajuda a puxar mais água das raízes. Curiosamente, a maioria das plantas usa o caminho padrão de fotossíntese C3 para transformar a luz solar em energia, mas algumas plantas, como o milho, utilizam um sistema mais complexo chamado fotossíntese C4. Esse método permite que as plantas C4 capturem eficientemente o dióxido de carbono e minimizem a perda de água, tornando-as mais adaptadas a viver em condições quentes e secas. Essa adaptação inteligente mostra como as plantas evoluíram para sobreviver ao máximo, revelando as incríveis sutilezas da natureza. Imagine como essas plantas trabalham incansavelmente para sustentar a vida ao nosso redor. O que realmente acontece quando as árvores vivem para sempre? As árvores são os organismos mais longevos da Terra, exibindo vidas impressionantes que fascinam cientistas e amantes da natureza. Por exemplo, Metusalém, um pinheiro na Califórnia, já viveu mais de 4.800 anos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos considerar o pomar Pando, em Utah, um incrível sistema clonal de árvores com cerca de 80 mil anos de idade. Esse pomar é composto por árvores geneticamente idênticas, conectadas por um único sistema radicular, o que o torna um exemplo notável da resistência da natureza. Essas árvores podem se regenerar através de suas raízes, alcançando uma forma de imortalidade, a menos que enfrentem mudanças drásticas no ambiente, como incêndios florestais ou mudanças climáticas severas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se, alguns desses gigantes são sobreviventes antigos, prosperando silenciosamente por milênios. Que segredos eles guardam sobre a história do nosso planeta? Por que o tempo é tão diferente perto das ilhas? As ilhas Grande Diomedes e Pequena Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 2,4 milhas uma da outra, mas apresentam um contraste surpreendente em seus fusos horários. Enquanto em uma ilha é hoje, na outra já é amanhã, resultando em uma diferença de 23 horas. Essa situação incomum ocorre porque as ilhas estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando é manhã na Grande Diomedes, os habitantes da Pequena Diomedes já estão celebrando o dia seguinte. Imagine, estando em uma ilha, você pode acenar para seu vizinho na outra, sabendo que ele está quase um dia à frente. Essa característica fascinante da geografia nos faz refletir sobre as complexidades do tempo e mostra como limites artificiais podem criar situações tão curiosas, fazendo-nos pensar sobre a própria natureza do tempo. Difícil de acreditar, mas as nuvens pesam toneladas. É surpreendente pensar que uma nuvem fofinha pode pesar tanto quanto 100 elefantes. Apesar de sua aparência suave, essas nuvens têm um peso considerável. Cada nuvem cúmulo é composta por milhares de toneladas de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo que se juntam no céu. Isso significa que elas podem conter milhões de galões de água flutuando lá em cima, aparentemente sem peso. Quando uma nuvem se torna muito pesada e cheia, essa água acaba caindo de volta à Terra na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura. Então, da próxima vez que você olhar para essas nuvens fofas, flutuando lentamente, lembre-se de que não são apenas formas bonitas. São enormes reservatórios de umidade, prontos para nutrir nosso planeta. Que incrível que algo tão leve pode realmente pesar tanto. Você já se perguntou de onde vem toda essa poeira? A verdade é que a poeira em nossas casas tem uma fonte surpreendente: nossos próprios corpos. O processo de renovação da pele é completamente natural e acontece o tempo todo. Nossa pele, especialmente a camada superior, a epiderme, está sempre se renovando.
Na verdade, perdemos milhões de pequenas células de pele todos os dias, muitas vezes sem perceber. Essas células mortas se tornam parte da poeira que se acumula nos móveis, pisos e superfícies de nossas casas. Você pode não ter pensado nisso, mas uma parte significativa da poeira doméstica é composta por essas escamas de pele. Isso significa que manter a casa limpa requer limpeza regular e aspiração para controlar o acúmulo desse lixo natural. Então, da próxima vez que você ver bolinhas de poeira nos cantos, lembre-se de que você compartilha seu espaço com uma pequena parte de si mesmo. Não é incrível como nossos corpos contribuem para as pequenas partículas que flutuam ao nosso redor? Você pode acreditar que Subway Surfers mudou o mundo dos jogos para sempre? Desde seu lançamento em 2013, este jogo móvel vibrante e dinâmico fez um grande sucesso, tornando-se o jogo móvel mais baixado da história, com impressionantes 2,7 bilhões de downloads em todo o mundo. Os jogadores correm por paisagens urbanas coloridas, desviando de trens e coletando moedas, tornando a experiência emocionante para fãs de todas as idades. O sucesso do jogo é comprovado por sua jogabilidade envolvente e gráficos atraentes, que encantam milhões de pessoas ao redor do mundo. Com controles simples e desafios empolgantes, ele atrai tanto jogadores casuais quanto fãs dedicados. Além disso, Subway Surfers é constantemente atualizado com novas versões e eventos temáticos, fazendo com que os jogadores voltem em busca de novas diversões. Este fenômeno não apenas quebrou recordes de downloads, mas também influenciou muitos outros jogos, abrindo caminho para o crescimento da popularidade dos jogos móveis. Enquanto o jogo continua a evoluir, é interessante pensar em como ele mudou o mundo dos jogos e inspirou uma nova geração de designers de jogos móveis. O que você acha que fez Subway Surfers tão amado? No dia 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner surpreendeu o mundo ao saltar da estratosfera a uma altura de 39 mil metros. Seu salto foi um desafio pessoal e um marco que mostrou a coragem humana e os avanços tecnológicos. Baumgartner caiu livremente por mais de 4 minutos, atingindo uma velocidade de 1.350 km/h e quebrando a barreira do som. Depois, outro paraquedista, Alan Eustace, quebrou o recorde de Baumgartner ao saltar de 40.200 metros usando um traje especial. Esse salto não apenas demonstrou a bravura humana, mas também como a tecnologia pode expandir os limites do possível. Ambos os saltos incríveis ajudaram os cientistas a entender melhor os saltos em grandes altitudes e o impacto das condições extremas no corpo humano. Imagine-se lá no ar rarefeito, caindo rapidamente em direção à Terra. Isso levanta questões empolgantes sobre as futuras possibilidades em esportes radicais e na exploração humana. Quais outros recordes incríveis serão estabelecidos com o avanço da tecnologia? A verdade é que ilhas pequenas prosperam. Santa Cruz del Islote é uma ilha incrível, escondida perto da Colômbia, e tem um segredo: é cheia de vida. Essa pequena ilha, menor que um campo de futebol, abriga milhares de pessoas. Imagine como é viver em um lugar tão pequeno. Os moradores aproveitam ao máximo seu espaço limitado, criando comunidades vibrantes com lojas, casas e locais de encontro. A ilha mostra um estilo de vida único, onde todos estão próximos uns dos outros. Apesar de seu tamanho reduzido, Santa Cruz del Islote possui sua própria cultura, ricas tradições e um espírito vibrante. A limitação de espaço faz com que os moradores busquem soluções inovadoras para habitação e recursos. Como eles conseguem acomodar tudo em uma área tão compacta? A resposta está na criatividade, na comunidade e na incansável vontade de viver. Esta pequena ilha é um verdadeiro testemunho da resiliência e adaptabilidade humana. Você pode se surpreender. Elefantes participam de festival no Sri Lanka. Todo ano, em Kandy, começa a festa Exala Perahera, um evento incrível que acontece em julho ou agosto e atrai milhares de pessoas. No centro dessa grande celebração está a relíquia sagrada do Dente de Buda, que atrai tanto os fiéis quanto os turistas. O festival inclui um desfile fascinante, onde elefantes lindamente decorados entram em cena, vestidos com tecidos vibrantes e adornos. Junto com esses majestosos animais, dançarinos tradicionais habilidosos, bateristas enérgicos e ousados malabaristas de fogo se apresentam, mostrando a riqueza da cultura do Sri Lanka. O significado dos elefantes no país é profundo. Eles simbolizam força, sabedoria
e lealdade ao longo da história. Assistir ao Exala Perahera não é apenas um espetáculo, é uma imersão no coração espiritual do Sri Lanka, onde tradições antigas ganham vida em uma celebração vibrante. Você está pronto para viver essa maravilha cultural? Você viu uma lagartixa deslizando entre as árvores? A incrível lagartixa dragão mostra uma adaptação impressionante que a permite voar. Essa criatura fascinante mede entre 19 e 23 centímetros e possui pregas de pele ao longo das costelas que se abrem como asas quando ela salta de galho em galho. Essa habilidade de deslizar não é apenas para impressionar, ajuda a lagartixa a escapar de predadores e a encontrar comida. Ela se alimenta principalmente de formigas e cupins de madeira, mostrando suas habilidades de caça. Quando você vê uma delas flutuando graciosamente entre as árvores, é difícil não admirar a genialidade da natureza. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, fique atento. Você pode ter a sorte de testemunhar essa incrível lagartixa voando alto, transformando o comum em algo extraordinário. Você já se perguntou por que os camelos conseguem nadar? A raça de camelos Kurhai, da região de Kutch, em Gujarat, Índia, é realmente impressionante por sua habilidade de nadar. Esses camelos conseguem atravessar águas salgadas, nadando até 3 quilômetros sem parar. Essa habilidade única os ajuda a chegar às florestas de mangue, que são habitats importantes para muitos seres marinhos. Ao contrário da maioria dos camelos, que são adaptados a condições secas e áridas, a raça Kurhai desenvolveu essa incrível habilidade para sobreviver e prosperar em áreas costeiras. Sua capacidade de se orientar em água salgada não só os diferencia de outras raças de camelos, mas também demonstra a incrível adaptabilidade da natureza. Essa característica fascinante chamou a atenção para os camelos Kurhai e os ecossistemas onde vivem. Imagine esses seres incomuns nadando graciosamente na água, mostrando a você um lado dos camelos que você nunca suspeitou. Que outras surpresas a natureza pode nos reservar?